Esse aqui é só um vídeo despretensioso pra gente conversar sobre redes sociais. Com alguma frequência eu tenho falado pras pessoas, eu tô com muito ranço de Instagram, principalmente. Quando eu entro lá, eu vejo a vida de um monte de gente que eu honestamente não me importo. Nada contra, mas assim, não mudaria minha vida não saber ou saber o que essa pessoa tá fazendo. Sem contar a quantidade de anúncios que ficam aparecendo e pulando na nossa cara. E a verdade é que a forma como os algoritmos são criados, né, eles são programados, é uma forma de manter a gente conectado, de manter a gente lá dentro. Então, é muito difícil, depois que a gente entrar, decidir sair, depois que a gente entrar, de propósito, conseguir controlar quanto tempo a gente tá lá dentro, o que a gente tá fazendo, se a gente tá fazendo o que a gente realmente tinha se proposto a fazer a princípio. Porque, sei lá, eu com certeza uso o Instagram, por exemplo, se eu vou num restaurante novo. E eu sempre falo isso nos meus conteúdos lá no Instagram, inclusive. Se eu vou num restaurante novo que eu ainda não conheço, eu prefiro entrar na página do Instagram antes, olhar o cardápio antes, pra tomar a decisão do que eu vou comer antes. Eu faço isso porque eu acho que é uma forma muito mais consciente de decidir o que eu vou comer e não esperar chegar, encontrar os meus amigos ou encontrar o meu namorado, sentar, conversar e aí ficar com fome e aí pedir alguma coisa, muito no impulso, sem pensar ou baseado na minha fome, e não na melhor escolha pra mim. Então, essa é uma forma que eu uso o Instagram de uma forma muito positiva, mas sei lá quantas vezes a gente já não falou, vou abrir o Instagram, vou procurar alguém, e aí passa 2, 5, 10 minutos, você fala, o que eu ia fazer mesmo? Porque a gente ficou consumindo um monte de outras coisas e não fez o que a gente de fato tinha pensado em fazer inicialmente. E é isso, né? É um limbo, um buraco negro que a gente, depois que se enfia, depois que a gente entra, fica muito difícil de sair. E aí, com alguma frequência, eu recomendo, né, o uso de alguns aplicativos, ou enfim, de alguma forma para você decidir com antecedência, da mesma forma como eu faço com a comida, né? Que eu decido antes de sair de casa o que eu vou comer, de decidir com antecedência quanto tempo eu vou ficar nos aplicativos por dia. E aí você pode, a forma convencional, né? Seria configurar o próprio telefone para fechar o aplicativo, né? Mas eu acho que tem um problema, porque quando a gente faz isso, na verdade, o telefone ainda parece opção para você continuar usando, né? Para você ignorar naquele dia, ou ficar mais 1 minuto, ou ficar mais 15 minutos. E aí é muito fácil da gente fazer isso, né? E só continuar usando. Ou então você pode usar o Opal ou algum outro aplicativo que coloca um obstáculo no meio do caminho. Se eu tentar abrir o Instagram, ele bloqueia. O Opal, ai, não vai focar. Mas o Opal simplesmente bloqueia. Aparece essa tela aqui quando eu clico para abrir o Instagram. E aí, se eu clicar nesse botão aqui, ele simplesmente fecha. Para eu conseguir mexer no Instagram no horário que eu defini que eu vou estar com o Instagram bloqueado, eu preciso achar o aplicativo do Opal, porque ele não fica fácil no meu telefone. Na verdade, eu deixo muito poucos aplicativos fáceis no meu telefone. Então, eu preciso achar o aplicativo, entrar. Aí você aperta um botão e tem que esperar ainda mais 5 segundos para poder desbloquear, fazer uma pausa, na verdade, na sessão de foco que eu defini, né? E aí a sessão de foco é uma forma, ou então você pode definir também um limite de tempo de uso para aquele aplicativo por dia. E são algumas estratégias, né, pra gente passar a usar menos as redes sociais, mas eu fico usando também, né, porque eu sou gente, eu uso, mas eu fico pensando, e já tem algum tempo que eu tô muito incomodada com isso, assim, o que vai acontecer se eu excluir esse aplicativo do meu telefone? Não vai acontecer nada. Ninguém vai nem perceber que eu não tô lá. Ninguém vai nem dar falta dos meus stories ou dos meus conteúdos, né? E eu fico pensando que até para postar, né, e sendo uma profissional autônoma, de alguma forma eu preciso estar presente, eu quero que as pessoas lembrem de mim, né? Mas já tem muito tempo que as minhas postagens e os meus conteúdos são muito voltadas para conexão com os meus pacientes. E não necessariamente para captar novos pacientes, para captar novos clientes ou pessoas interessadas nos meus serviços. E aí eu penso que dá para programar, né? Dá para usar outro aplicativo para fazer publicações, dá para contornar de outro jeito. E para quê? Para que ficar consumindo o conteúdo dos outros que não necessariamente agrega na minha vida e ainda ficar olhando anúncio? E é uma coisa que eu percebi assim, já tem, eu acho que umas 2 semanas que eu reduzi muito o uso de Instagram, principalmente de Instagram.
Eu gosto muito de YouTube, é uma ferramenta que estou produzindo conteúdo, mas que eu consumo bastante conteúdo também, mas eu gosto dessa história de fazer um conteúdo que é mais lento, um conteúdo que é mais longo, que eu consigo aprofundar melhor, eu consigo sentar aqui, bater um papo e tomar um café, né, enquanto a gente conversa e quase como uma forma da gente se conectar de uma forma um pouco mais profunda, né? Mas a gente não consegue fazer isso num vídeo de 1 minuto e meio, num vídeo de Reels ou num carrossel. Acho que fica muito artificial, plástico, não sei. Mas desde que eu reduzi esse uso de Instagram, eu reparei várias coisas, né? Primeiro, que eu tenho acessado muito mais os meus amigos, mandado mensagem, querendo saber de verdade como é que estão, né? É, mesmo que alguns deles acabem falando comigo pelo direct do Instagram, mas existem outros aplicativos, né, que dá para mexer no direct, ou até mesmo no navegador, pelo computador, consumindo menos conteúdo, né? Mas a verdade é que eu percebi que eu tenho gastado muito menos dinheiro. Me dá muito menos vontade de comprar coisas. Eu não comprei nada que não era extremamente essencial nas últimas 2 semanas. Que não fosse coisa, sei lá, de mercado, ou areia do meu gato, ou qualquer coisa nesse sentido, ração, né? Coisas extremamente essenciais. E eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, o quanto é uma rede social rápida, que a gente não consegue se conectar com profundidade, a gente não consegue sentir que a gente está próximo daqueles. Até dos criadores de conteúdo que a gente gosta, assim, mas não tem essa proximidade tão grande. Eu não sinto, pelo menos. E o quanto mexer nesse negócio dá vontade de gastar dinheiro. É muito estranho isso. E aí é óbvio que é feito pra isso, né? Na verdade dá vontade de gastar dinheiro porque a intenção é essa. E é assim que a rede social vai se manter, né? Enquanto os negócios, os empresários, os produtores de conteúdo continuarem anunciando lá dentro e vendendo lá dentro, né? Quando eles continuam vendendo, eles continuam anunciando e isso faz com que o Instagram continue ganhando dinheiro, né? E problema nenhum sobre isso, é uma empresa como qualquer outra. Mas, sei lá, será que a gente consegue pensar de forma um pouco mais intencional sobre o tempo que a gente gasta? Em 2 semanas eu já li 2 livros e tô na metade de outro. Em 2 semanas eu tenho me conectado muito mais com a minha casa. Minha casa tá limpa. Eu não cheguei nenhum dia a falar assim, ai não, uma preguiça de, sei lá, passar o aspirador pra tirar os pelos de gato do chão. É, eu tô me conectando com a minha vida aqui fora, sabe? Eu não sei se eu tenho um objetivo específico com esse vídeo, mas eu queria desabafar um pouco sobre o meu incômodo. Queria compartilhar, né, sobre essa percepção que eu tive usando menos redes sociais, estando mais presente no aqui fora, né, no offline. E não sei, quem sabe esse meu incômodo também te incomode um pouco e te faça pelo menos pensar de forma um pouco mais racional sobre o uso de redes sociais. E eu tô lendo um livro que fala sobre minimalismo. Muito sobre o estilo de vida minimalista, sabe? Que é nesse sentido também da gente ficar mais consciente da nossa vida, fazer as coisas porque elas fazem sentido e não porque a gente acha que a gente tem que fazer. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se você tiver interesse de dar uma olhada, porque eu acho que traz a gente para pensar de forma muito mais consciente sobre qual é a vida que a gente está vivendo, para onde a gente está caminhando e se esse caminho faz sentido de ser trilhado para o destino que a gente quer chegar. Eu espero que a gente se veja no próximo vídeo. Foi bom poder ter esse espaço aqui para refletir um pouquinho com você. E tchau!